também tem uma outra forma de interpretar isso aqui. O fluido vital, capaz de ser passado de um corpo para outro, pode também estar intimamente ligado aos passes magnéticos. Então, quando a pessoa faz um passe magnético, ela irradia o fluido, radiação fluídica. E como é que ela faz isso? Vai de um corpo para outro. Através do quê? Da mente, né? Você vai pensar na emanação dessa radiação. E essa radiação vai... As pessoas normalmente usam as mãos, porque é uma característica nossa, né, o mais ocidental, de você falar, expressar, pegar, usar as mãos para fazer tudo. Então as mãos seriam também, por que não, uma maneira mais objetiva do seu cérebro conseguir fazer a transmissão dessa energia. Mas a gente sabe que principalmente essa radiação parte dos chakras Manipura, que é onde você tem a produção, né, do metabolismo dos alimentos. Então do chakra Manipura você tem uma grande quantidade de radiação. E também no Anahata, que é o chakra do cardíaco, cardiorrespiratório. Então, principalmente desses dois chakras você tem a emanação dessa energia fluídica. Mas é claro que também pode ser conduzida por outras partes do corpo. Mão, palma, ponta dos dedos, certo? Bom, mágoa, tristeza e rancor. Quem gosta ou obsessor, se livra da coisa grudenta, vivendo com bom humor. Cuide do sentimento, eleve o pensamento. Exu é quem recomenda, sorria em todo momento. bom, valeu a sua presença aqui no canal Sob Nova Visão. Deixe seu like, faça a sua inscrição no canal. Vamos levar essa mensagem para muitos mais que gostam desse tipo de assunto, que querem, né, discutir isso, que não tem tempo para ficar lendo em casa, mas que um vídeo, né, no trajeto do serviço e de ida ou de volta seja interessante para escutar, tá bom? Então, deixa seu like. O item agora é inteligência e instinto. E esse aqui fecha o primeiro livro que nós do Livro dos Espíritos, primeira parte. Tá? Inteligência e instinto. Questão 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? O Espírito diz: não, pois as plantas vivem e não pensam. Têm apenas vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode se manifestar senão por meio de órgãos materiais. É necessária a união com o espírito para a intelectualização da matéria animalizada. Então, conclusão. A inteligência é uma faculdade especial própria de certas classes de seres orgânicos que lhes dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência, de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer intercâmbio com o mundo exterior e de prever as suas necessidades. Perdão, de prover as suas necessidades. Podem distinguir-se assim, primeiro, os seres inanimados constituídos de matéria sem vitalidade nem inteligência, que são os corpos inertes, corpos brutos. Segundo, os seres animados não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência.
Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Então, a inteligência é uma faculdade desenvolvida, ok? Pelos animais. Não é só o homem, né? A gente sabe que não é só o homem que pensa. Né? O homem talvez tenha uma razão muito mais bem desenvolvida, mas não é o único que pensa. Muitos animais, à medida que o homem vai convivendo com os diversos seres, aprendendo sobre os diversos animais, vai se percebendo modelos de inteligência que eles possuem. Tá? Qual é a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. Poder-se-ia dizer que cada ser toma uma porção da inteligência da fonte universal e a assimila, como toma e assimila o princípio da vida material? Resposta do Espírito. Isso não é mais que uma mera comparação e que não é exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui sua individualidade moral. De resto, como sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta é desse número de coisas. Então, no momento. Então, vamos ver, né? A inteligência, não dá para o homem tirar a inteligência de algum lugar. A inteligência ela é desenvolvida com as várias existências do espírito. Né? O instinto é independente da inteligência? Então ele fala, o espírito responde, não precisamente, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional, e é por esse meio que todos os seres provêm as suas necessidades. Pode-se assinalar um limite entre instinto e inteligência? Quer dizer, precisar onde termina uma coisa e começa outra? Mais uma vez ele diz, não, porque frequentemente eles se confundem. Mas se podem muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto e aqueles que pertencem à inteligência. E é muito fácil a gente trazer isso para o nosso mundo, né? A criminalidade, por exemplo, é perita nessa separação, né? Vamos supor que um sujeito está indo para o carro dele e aí vem um ladrão, pá, pega ele por trás, derruba ele no chão, pá, vai roubar, pega a carteira, dá umas pancadas no cara e aí o cara naquela situação vê uma pedra no chão e pá, dá uma pedrada, pega a pedra e bate na cabeça do ladrão. E daí ocorre a morte do ladrão. Outra situação. Aconteceu, o cara caiu no chão, não viu pedra, ou viu e não pegou a pedra, o ladrão levantou porque só queria levar a carteira do cara, saiu correndo. Aí o cara pega, levanta, continua indo pro carro, pega o carro dele e vai atrás do ladrão e atropela o ladrão. São a mesma coisa? Obviamente que não. Na primeira situação é nítido que o instinto de defesa, a autodefesa do indivíduo. Então ali é instinto. Uma pedra, não vai saber se ele vai morrer ou não, ele está se defendendo. Então é instinto. Aí na segunda, o perigo, teoricamente, da vida dele passou, porque o cara foi embora. Só que ele vai fazer o quê? Vai pegar o carro e atropelar o cara. Então houve uma ação de pensamento. Né? Houve um raciocínio naquilo, né? Então aí já seria a inteligência atuando. Questão 75. É exato dizer-se que as faculdades instintas diminuem à medida que aumentam as faculdades intelectuais? Resposta: não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e algumas vezes com mais segurança que a razão. Ele não se transvia nunca. Por que a razão não é sempre um guia infalível?
ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e o egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite que a escolha dá ao homem o livre arbítrio. Bom, então vamos tentar falar um pouquinho sobre isso daqui. Mais uma vez, o instinto ele é nato. A inteligência é um processo mais racional, né? Tá bom, mas mesmo que fosse o caso do instinto, lembra que eu falei do instinto de pegar a pedra e acertar no caso? Esse instinto de defesa, ele também foi desenvolvido em algum momento da existência humana, né? Como sabendo que a pedra era um objeto que poderia causar a morte ou repulsa do atacante. Poderia inoperar o atacante. E isso já é uma inteligência que se moldou lá atrás, né, nos tempos passados da existência humana, e que agora já está incorporada dentro dos nossos próprios instintos. Porque não usamos a mão, né? O cara, no meu exemplo, não usou as mãos, ele usou um artifício, um artefato, uma pedra, né? Um objeto para se defender. Mas ainda foi uma defesa instintiva, porque o que estava na intenção do cara é a sua autodefesa. No segundo, né, já não é a autodefesa que está na intenção do indivíduo. O que está na intenção do indivíduo é uma vingança, recuperar o que foi roubado, enfim, né, algo proveniente do seu orgulho, proveniente do seu egoísmo, tá, e que o levou a fazer aquele segundo ato. O primeiro não, é a autodefesa, né, é a manutenção da existência, manutenção da vida. Então, as duas coisas se diferem devido à sua intencionalidade, né? E quando a gente fala de livre-arbítrio, é justamente a intencionalidade presente no livre-arbítrio que vai dar ao homem a sua evolução moral. É a intencionalidade das suas atividades que vai dizer ao homem como vai ser a sua próxima encarnação. Vai dizer ao homem qual foi a sua ação inadequada, na qual ele tem que melhorar essa evolução. Voltar aqui, né, e melhorar essa evolução. Ou seja, o que ele plantou, ele acaba colhendo, né? A sua ação traz uma reação. E a pessoa fica naquele looping reencarnatório. Bom, gente, ainda tem uma conclusão aqui que foi feita. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, enquanto que as da inteligência são resultado de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, quer dizer, à vontade e à liberdade. Então, a inteligência se usa muito do próprio instinto, né, como está sendo dito aqui. E vamos botar um fim, né, aproveitar aqui para desmistificar esse negócio de dizer que o homem é o único ser inteligente sobre a Terra. A gente sabe muito bem agora que todos os animais têm um pequenininho desenvolvimento da sua inteligência, mas o tem. Elefantes, cachorro, gato, os predadores em geral, né? O cachorro que convive conosco desenvolveu uma inteligência muito, mas muito afiada, né? Os primatas, de uma maneira geral, que foram os nossos, partilham conosco uma genética muito mais próxima, né? Mas mesmo assim, mesmo outros seres que mostram-se extremamente inteligentes, como os polvos, né? Que é um animal que tem uma adaptabilidade fantástica e cheio de estratégias para a caça, né, e para a sua sobrevivência. Bom, gente, fica por aqui a nossa aula de hoje, a nossa revisão de hoje. No próximo vídeo já vamos voltar
com um novo livro, né, do Kardec, vai ser o segundo livro, que é o Livro dos Espíritos, tá bom? Muito obrigado, deixa seu like, curta o vídeo, né, e se possível compartilhe, né? Vamos levar essas discussões para mais pessoas, tá bom? Tchau. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente